Olá, estamos de volta com mais um vídeo. Desde já, muito obrigado aí por sua presença do outro lado, ok? Muito obrigado. Poder pela oração. Capítulo 4: Tendências a serem evitadas. Existem duas tendências extremas no ministério. Uma é fechar-se para intercâmbios com as pessoas. O monge e o ermitão são ilustrações dessa atitude. Eles ficam reclusos sem contato com os homens para passar mais tempo com Deus. Como é evidente, eles fracassam. Nossa presença com Deus só tem utilidade quando estendemos os impagáveis benefícios aos homens. Seja para pregadores, seja para o povo, esta época não tem muitas pretensões quanto a Deus. O Senhor não é assim. Nosso desejo ardente. Ficamos reclusos para estudar, tornamo-nos estudantes, devoradores de livros e da Bíblia, preparadores de sermões, conhecidos pela literatura, pela reflexão e pelos sermões. Quanto ao povo e a Deus, onde estão? Fora do coração, fora da mente. Os pregadores que são grandes pensadores e grandes estudiosos precisam de ser grandes na oração. Caso contrário, serão os maiores dos apóstatas profissionais, desalmados, racionalistas, menores que o menor dos pregadores aos olhos de Deus. A outra tendência é popularizar inteiramente o ministério. Ele já não é um homem de Deus, mas um homem dos afazeres humanos, do povo. Não ora, porque sua missão é com as pessoas. Se puder mover as pessoas, criar um interesse, uma sensação. Quanto à religião, o interesse no trabalho da igreja, fica satisfeito. Seu relacionamento pessoal com Deus não é um fator em seu trabalho. A oração ocupa pouco ou nenhum espaço em seus planos. A calamidade e a ruína de tal ministério não podem ser descritas usando a aritmética terrena. Aquilo que o pregador é em oração para Deus, para si, para seu povo, assim é seu poder para fazer o bem duradouro para os homens. Assim é sua verdadeira capacidade de frutificar, sua verdadeira fidelidade a Deus e aos homens para o tempo e para a eternidade. É impossível o pregador manter esse espírito em harmonia com a natureza divina de seu auto-chamado sem muita oração. Dizer que o pregador, por força do dever, da fidelidade laboriosa à obra e à rotina do ministério, pode manter-se em boa ordem é um grave engano. Até mesmo a preparação de sermões, incessante e onerosa como arte, como dever, como trabalho, como prazer, acaba por monopolizar e endurecer o coração. E também acaba por desafeiçoar o coração de Deus pela negligência de orar. O cientista perde Deus na natureza, o pregador pode perder Deus em seu sermão. A oração renova o coração do pregador, mantendo-o afinado com Deus e na simpatia com o povo. Ela livra seu ministério do argélido de uma profissão, faz frutificar a rotina e girar todas as engrenagens com a facilidade e o poder de uma unção divina. O Senhor Spurgeon disse: é claro que, acima de todas as pessoas, você deve distinguir-se como homem de oração. Deve orar como cristão comum. Caso contrário, será um hipócrita. Ore mais que os cristãos comuns, caso contrário, será desqualificado para o cargo que ocupa. Se na qualidade do ministro você não ora bastante, deve ser digno de pena. Se você for displicente na oração ao sagrado, não apenas é digno de pena, mas também seu povo. E virá o dia em que sentirá vergonha e ficará confuso. Todas as bibliotecas e estudos são meros espaços vazios quando comparados ao nosso aposento recluso. Nossos períodos de jejum e de oração no tabernáculo de fato foram dias sublimes
Nunca os portais do céu estiveram tão abertos, nunca nosso coração ficou mais perto da glória central. A oração que dá ao ministério o espírito de oração não é a pouca oração aromatizada que lhe dá um gostinho de satisfação pessoal, mas a oração precisa estar no corpo, formar a carne e o sangue. A oração não é um dever trivial que se põe de lado. Não é uma atividade recortada, feita com fragmentos de tempo que foram arrancados dos negócios e de outros compromissos da vida, mas representa que devemos dar o melhor do nosso tempo, o coração do nosso tempo e força. Não quer dizer que o aposento recluso absorve o estudo nem engole as atividades do dever ministerial, mas quer dizer que o aposento recluso vem em primeiro lugar, o estudo e as atividades em segundo lugar. Entendendo-se que o estudo e as atividades são renovados pelo aposento recluso e ali se tornam eficazes. A oração que afeta o ministério de uma pessoa precisa definir o tônus da vida dessa pessoa. A oração que traz colorido e inclina-se para o caráter não é passatempo agradável e apressado. Precisa-se entrar tão intensamente no coração e na vida quando entraram o forte clamor e as lágrimas de Cristo. Precisa extrair a alma e fazê-la adentrar com agonia de desejo, como aconteceu com Paulo. Precisa ser o entrelaçamento do fogo com a força, tal como a oração de um justo é poderosa e eficaz, mencionada por Tiago em sua carta no capítulo 5, versículo 16. Precisa ser de tal qualidade que, quando colocada no incensário de ouro e aceso diante de Deus, operadores de partos e revoluções espirituais. A oração não é um tecido que foi preso em nós com alfinetes enquanto estávamos amarrados nas tiras do avental de nossa mãe. Tampouco é a graça dita às pessoas antes do jantar, e sim uma obra das mais sérias de nossos anos mais compenetrados. Empenha mais tempo e apetite do que a mais longa das refeições ou dos banquetes mais fartos. A oração que torna a nossa pregação grande precisa ser feita com algo grande. O caráter da nossa oração determinará o caráter da nossa pregação. Oração superficial resultará em pregação superficial. A oração robustece a pregação, dá-lhe unção e permanência. Em todos os ministérios que prezam bem, a oração sempre foi uma questão a ser tratada com seriedade. O pregador precisa ser predominantemente um homem de oração. Sem o seu coração, precisa obter um diploma da escola da oração. Na escola da oração, seu coração consegue aprender a pregar. Nenhuma formação intelectual pode tapar o buraco do fracasso da oração. Nenhum esforço intenso, nenhuma diligência, nenhum estudo, nenhum dom pode suprir o que falta por causa do fracasso em orar. Falar aos homens em favor de Deus é algo grandioso, mas falar a Deus em favor dos homens é ainda mais grandioso. Nunca falará bem com sucesso real aos homens em favor de Deus aquele que não aprendeu bem a falar com Deus em favor dos homens. Mais do que isso, as palavras desprovidas de oração no púlpito e fora deles são palavras de morte. Este foi o nosso capítulo 4. Muito obrigado. Deus abençoe.